São Paulo tem várias metas, né? Uma delas é cada vez mais eletrificar os busões. Pô, essa tendência mundial, né? Vamos diminuir aí a quantidade de veículos movidos a combustíveis fósseis e tal, emitir menos poluentes, para não prejudicar ainda mais a já prejudicada camada de ozônio, para não ajudar a contribuir na elevação da temperatura mundial. E São Paulo, por ser uma das maiores cidades do planeta, está entre as 10, emite muitos poluentes. E boa parte disso vem dos busões, que circulam o dia inteiro, são movidos a óleo diesel, a grande maioria, né? E acaba contribuindo negativamente para essas coisas todas que eu acabei de colocá-las aqui. Então São Paulo tem meta de eletrificar os busões. Como é que está o cumprimento da meta aí, Aninha? Devagar. Aliás, eu vi um ônibus hoje fumaçando, Joel, parado no ponto, saindo uma fumaça escura dele. A nossa frota tá mais velha nas ruas, né? O ouvinte vai concordar com isso e a gente vai explicar o porquê agora. Está proibido, desde 2022, de entrar ônibus, de comprarem novos ônibus a diesel para circular em São Paulo. A gente falou muito sobre esse decreto da prefeitura aqui para forçar as concessionárias de ônibus a colocar nas ruas ônibus movidos a energia limpa, principalmente bateria. Ônibus elétrico a bateria, porque a gente tem dois tipos de ônibus elétricos em São Paulo. Tem os trólebus, né? E tem os ônibus a bateria. Esse é o objetivo, aumentar esse tipo de frota. Mas olha o que a gente descobriu, Joel, que desde que houve essa proibição, há 2 anos, 1.264 ônibus a diesel passaram a circular pela capital paulista. E nesse mesmo período, a nossa frota de ônibus movidos a bateria subiu para apenas 276. Ou seja, entraram quase 5 vezes mais ônibus a diesel em circulação do que os veículos menos poluentes, né? A meta em São Paulo é encerrar 2024 com 20% da frota de ônibus da cidade eletrificada, dá 2.600 ônibus no total. Então a gente está muito longe de alcançar essa meta. E a prefeitura já sentiu isso, mudou o tempo de validade da frota. Até agora, Joel, os ônibus poderiam circular até 10 anos nas ruas. Diante dessa dificuldade, a prefeitura aumentou o tempo de validade deles para 12 anos, porque senão a gente vai começar a ter uma redução da frota na cidade. A gente viu aqui que são 600 ônibus, pelo menos, que já passaram aí dessa idade de aposentadoria, mas estão ganhando um tempo extra, seguem trabalhando para os cidadãos aqui de São Paulo, porque senão corre o risco de faltar ônibus. E aí nós fomos atrás da prefeitura para entender por que entrou 5 vezes mais ônibus a diesel em operação em São Paulo do que ônibus elétricos, se nem ônibus a diesel poderia ter. O que a prefeitura disse? Que esses ônibus foram comprados antes da proibição, 2 anos atrás, estão sendo entregues ainda, né? Por isso que eles estão entrando em circulação. O que a prefeitura disse é que a compra desses ônibus elétricos e a adaptação das garagens para a recarga das baterias é responsabilidade das concessionárias. Eu perguntei sobre a meta. E a meta de renovar 20% da frota esse ano? A prefeitura não comentou esse assunto. Mas assim, a não ser que a gente receba um cargueiro cheio de ônibus aqui em São Paulo, muito possivelmente essa meta não será cumprida neste ano. Como muitas metas não são cumpridas, infelizmente, né? Qual que é o preço do busão aí? Você tem os valores ou não? Sei que é muito mais caro. É né? muito, 3 vezes mais praticamente. 3 vezes mais. Um ônibus a diesel padrão, que é um ônibus só, não é o biarticulado, o ônibus só e tal, é quase R$1 milhão. O elétrico chega a quase 3. Só que ele dura mais, né? Você não precisa tirá-lo de circulação depois de 10 anos. Salvo engano, dá para rodar com ele uns 15, pelo menos, né? Então, acaba que saem elas por elas. Não tem combustível, cuida do meio ambiente. Ou seja, tem uma série de benefícios, mas não estão querendo meter a mão no bolso aí, né? Não estão querendo meter a mão no bolso em prol desses benefícios todos. Agora, por que promete, né? Por que estabelece uma meta dessa? Já que sabe que não vai cumprir ou que não vai cumprir, por que trava um negócio desse aí? Pois é. E fica por isso mesmo? Não cumpriu a meta, fica por isso mesmo? Então, aí é a prefeitura que tem que responder, né? Pois Eles não estão cara. falando em meta nem nada. Pelo que a gente tem apurado, conversado com pessoas do setor, Joel, a prefeitura tem dito que há uma questão em relação à entrega dos ônibus, né? Porque o mercado atende, né, de acordo com a demanda, mas tem uma outra questão, que é onde é que eu vou carregar esses ônibus, né? Tem que fazer ali a adaptação das garagens para você ter onde recarregar a bateria do busão.
E aí as concessionárias querem dinheiro da prefeitura para isso, a prefeitura está empurrando para eles. E nisso a prefeitura tem contraído empréstimos milionários para conseguir fornecer grana para essas concessionárias comprarem esses ônibus também. Então a gente já está vendo muitos contratos. O último levantamento que eu fiz falava em 6 bilhões de reais já contratados para eletrificação de frota, mas com resultado concreto ainda bem pequeno. O problema é carregar o busão. Eu contei uma história para vocês aqui. Uma vez, eu lembro direitinho, cara, quando eu era criança, isso lá na minha região. Um cara construiu uma carroça no quintal. Ficou meses fazendo a carroça. Era um carpinteiro engenhoso pra caramba. Aí a carroça ficou pronta, ele falou, e agora? Como que eu tiro ela daqui? Era um corredor de um lado e corredor do outro. Mentira. Sério? Isso é verdade. Ficou Ai, lá meu meses. Deus. É igual a história do busão. E ele fez o quê? Preparando pra Desmontou? compra. Eu nem lembro. Deve ter Deixou lá desmontado dentro de e casa. montado de novo lá fora, né? Mas é a mesma coisa do busão. Estão pensando em eletrificar o busão, só que não tem a tomada Não ali. tem né? a base, né? Porque Precisa não é da só a tomada. tomada, tem que melhorar o sistema, porque é aquela coisa de você colocar na sua casa um aparelho que puxa muita energia numa tomada que não é preparada para isso. Então tem que revisar todo o sistema da Enel, aí envolve a Enel. Opa! Então. Opa! O buraco é mais Nem embaixo. toca no né? assunto, hein? O buraco é mais Nem embaixo. toca no assunto, senão o cheiro vai subir, pode ter certeza.